O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, exercendo a tríplice missão de ensinar, administrar e pastorear o povo de Deus. Dada a dificuldade de atingir a proporção do povo, a cada um deles é confiada pela igreja, formando em torno de si o presbitério. São os padres que se tornam seus auxiliares diretos e a eles é conferido o sacramento da ordem do 2º grau. Com a ordenação sacerdotal, o padre pode evangelizar e celebrar alguns sacramentos aos fiéis da comunidade que eles presidem e administrar, em comunhão com o bispo diocesano, uma pequena parte da arquidiocese a qual eles pertencem. Por isso, a cerimônia que vamos acompanhar agora quer ser o gesto externo da missão que o arcebispo de São Luís do Maranhão, D. Gilberto Pastana, concede ao padre Olívio Magdalene de Melo, pároco da paróquia Nosso Espírito Santo do Alto Timbira, parte da Arquidiocese de São Luís do Maranhão,
Acompanhemos a renovação das promessas que Padre Olívio fez no dia de sua ordenação sacerdotal e a entrega dos símbolos que visualizam a missão do presbítero. Caro Padre Olívio, filho caríssimo, queres renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo de Deus? Quero. Queres unir-te e conformar-te mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a ti mesmo e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levado pelo amor do Cristo, assumistes com alegria em relação à igreja no dia de tua ordenação sacerdotal? Quero. Queres ser fiel distribuidor dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo o Cristo, cabeça e pastor, não levado pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor dos seres humanos? Quero. E vocês, povo de Deus, de modo especial, os que são desta paróquia, peço que fiquem de pé. Vocês, caríssimos filhos e filhas, rezai pelo vosso pároco, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre ele, como fiel ministro do Cristo, sumo sacerdote, vos conduza àquele que é fonte de salvação. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Então vocês podem repetir, hein? Cristo, Ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. e orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e cada dia realize melhor entre vocês a imagem viva do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. O Padre Olívio vai até a porta central da Igreja do Espírito Santo do Alto Timbira e receberá a chave, símbolo da Igreja Paroquial, Casa do Pão, da Palavra, da Caridade e da Missão. No batistério, o cristão nasce da graça santificante do sacramento do batismo. O batistério é lá pertinho. Era bem pertinho onde vocês estavam.
Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Presente no início do mundo, presente na criação, do nada geraste a vida, que a vida não sofra no irmão. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem Espírito Santo de amor. Um novo vigor. Presença de Jesus, profetas que falam sem nada temer. Contigo sustentam o povo na luta que vão empreender. Vem Espírito Santo de amor. Vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor. Novo vigor.
confessionário. A missão do sacerdote, o altar e o sacrário. E ajoelhar-se diante do sacrário, que o Padre Olívio se mostra disponível em servir a comunidade como sacerdote de Cristo no meio deste povo, beijando o altar do sacrifício. A celebração eucarística é o centro da missão sacerdotal, oferecer por si, pelo povo e com o povo, o sacrifício renovado do Cristo Redentor. Neste momento, o Padre Olívio está junto com o bispo, em frente ao sacrário. Caríssimo Padre Olívio, agora empossado pároco desta paróquia, caríssimo Padre Hamilton, e demais padres, diáconos, religiosas, povo de Deus. O que nós vivenciamos agora, na verdade, nós vivenciamos os sinais daquilo que é a missão de um padre numa paróquia. Portanto, quando a gente vivencia o sinal, a gente compreende mais o mistério que cerca toda essa missão. Desde do acolhimento, vocês viram que espontaneamente as pessoas que estavam lá fora aplaudiram quando a porta foi aberta. Porque essa é a oração. É a oração que brota do coração. E que o sinal, causado pelo sinal. Não precisa estar mandando fazer. Quando a gente vivencia e a gente compreende o sinal, não precisa estar mandando fazer e nem estar explicando. Ele por si só, ele já responde aquilo que ele significa. Porta aberta é o acolhimento. Como é bom encontrar uma porta aberta. Como é importante as pessoas poderem, nas suas matrizes paroquiais, encontrar o silêncio
para poder conversar com o Senhor, para fazer o encontro com o Senhor. E esse encontro que passa pelo diálogo só é possível se a porta estiver aberta. Se a porta não estiver aberta, ninguém entra. E assim deve ser também a porta do nosso coração. Nós não devemos ter medo de abrir essa porta. Para quem quer que seja, acolher o outro do jeito que ele é, mas oferecer aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. E aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, por causa da missão e por causa do sacramento, é a palavra de Deus. O que você oferece não é a sua pessoa. O que você oferece é o Cristo. E é para isso que nós somos ordenados. Nós não somos ordenados para oferecer o nosso pensamento, a nossa ideia. Nós somos ordenados para oferecer Cristo, o pensamento de Cristo, a ideia de Cristo, o amor de Cristo. E por causa desse amor a Cristo, eu tenho que renunciar às minhas mazelas, aos meus pecados, aos meus erros, por causa dele. Apesar de continuar errando, pecando, mas o referencial sempre é ele. Então nós vivenciamos um pouco, claro que não vou explicar aqui sinal por sinal, mas essa realidade do acolhimento. É muito bom acolher. Quando nós somos bem acolhidos, nós temos saudade. Aonde nós somos bem acolhidos, certamente nós temos o desejo de retornar. Mas esse desejo não é mais esperando um convite. É um desejo que brota desse acolhimento. Então a nossa igreja, todos nós, pastores e fiéis, devemos estar muito atentos para isso, para acolher bem as pessoas. As pessoas não podem ter medo do padre, medo do bispo. Isso é um mau sinal. As pessoas têm que chegar com essa alegria, sentir-se acolhido e sentir alegre. Porque quando nós somos bem acolhidos, não é só a razão que fala, mas é o coração. E o coração é guardado a 7 chaves. Tenho a impressão que, não sei se o som está bom, vocês estão escutando bem? Então, eu que não estou escutando o retorno aqui, então eu estou preocupado. Por isso nós temos esse ditado popular, que no fundo revela uma verdade. O coração é a terra do outro que ninguém anda. Que ninguém anda. Porque não é fácil abrir o coração. Não é fácil. E nós não podemos forçar. Nós não podemos forçar. Agora. Hein? Não podemos forçar. Então hoje vocês recebem o Padre Olívio como seu novo pastor. Nós somos muito tentados a fazer comparações. A gente compara objetos, mas pessoas humanas a gente não compara. Pessoas humanas a gente ama e oferece possibilidade de mudanças e de melhoria, mas cada um é único.
Deus tem essa grande capacidade de criar cada um com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua individualidade. Nós somos hoje no mundo mais de 8 bilhões de pessoas e nenhum é igual ao outro, nenhum. Isso mostra quanto Deus é bom e quanto Deus é rico no seu dinamismo da criação. Nenhum é igual ao outro. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês têm 8, 10 filhos e nenhum é igual ao outro. Nenhum. Cada um tem as suas qualidades, os seus valores, cada um tem as suas formas de enfrentar as dificuldades e os problemas. O importante é nós convivermos bem, em vista daquilo que nós queremos. O que nós queremos? O reino. O que o profeta João Batista anuncia hoje? Eis aí o Cordeiro de Deus. Hoje ele define Jesus com 2 frases. Primeiro, eis aí o Cordeiro de Deus. E no final ele diz, este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Então todos nós devemos nos empenhar para edificar, para construir o reino. Nós estamos nesse mundo para ganhar o reino. E é em vista desse reino que todos nós devemos trabalhar, todos, pastores e fiéis, e colocar os dons que Deus nos deu a serviço desse reino. Porque ninguém conquista o dom. O dom é doado. É dado. E Deus dá diversidade de dons. Para quê? Para que cada um, recebendo esse dom, coloque em comum na comunidade. Então vocês, fiéis desta dinâmica paróquia, aqui do Divino Espírito Santo, coloquem em comum os dons que Deus dá a vocês. Todos vocês têm, todos. Agora é muito importante na busca do reino a organização. Sem organização, nós não crescemos. Sem organização, nós não evoluímos. E diria que, quando nós somos organizados, bem organizados, nós já conseguimos 50% a 60% daquilo que nós queremos. Mas se nós estivermos organizados. Por isso, além da participação na celebração, sobretudo dominical, é importante cuidar daqueles que não participam. Que certamente é muito mais do que os que participam. Nunca devemos esquecer isso. O servo eleito, primeira leitura, é o povo de Deus. É a nós que é confiada essa missão. Portanto, todos nós devemos também ser evangelizadores. Todos nós devemos conquistar pessoas, mais pessoas, para Cristo. Buscar os católicos que estão fora da organização paroquial, mas são católicos. Não desistir, enquanto não conquistarmos para a grei, para o rebanho. Depois é importante que os fiéis se engajem nas diversas pastorais, movimentos que existem na comunidade.
E certamente aqui vocês têm muitas pastorais, muitos movimentos, desde das pastorais da liturgia até as pastorais da caridade. O importante é colocarmos esse dom a serviço do Senhor. E eu queria destacar nessa organização 2 organismos, que inclusive foi lido na provisão. Entre tantas as missões que foram reveladas aí na provisão, 2 me parecem serem as mais importantes, que é a função específica do pároco, mas, evidentemente, com a ajuda, com a colaboração de todos vocês, que eu considero o braço direito e o braço esquerdo do pastor, quer seja ele padre, quer seja ele bispo. Eu também tenho esses 2 conselhos, e me ajudam muito, que é o conselho de pastoral e o conselho administrativo. Esses 2 conselhos são fundamentais. Por isso a gente tem que saber por que eles existem. Para que eles existem? É muito importante os conselheiros saberem o que é o conselho de pastoral, o que é o conselho administrativo, o que ele faz, um e o outro, e qual é a sua área de abrangência. Nós devemos participar. Nós estamos numa igreja onde o Papa está nos alertando não a criar coisas novas. A igreja já viveu assim. É que o tempo vai nos fazendo esquecer. E às vezes as práticas vão se tornando distantes daquilo que deveria ser. Então o Papa Francisco nos alerta para sermos uma igreja toda sinodal, caminhar juntos, dando a participação para que todos possam dar aquilo que eles receberam, aquilo que eles trazem consigo, desde que aquilo que trazem seja de Deus e não dele. Então esses conselhos, tanto da pastoral, que vai refletir a situação pastoral da paróquia, vai buscar atividades, vai criar metas para fazer acontecer o Evangelho, para que a gente cumpra aquilo que Jesus pede a todos nós: ide de casa em casa, de cidade em cidade, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Isso a gente pode ser feito de uma forma organizada, orgânica, sistemática e com objetivos claros. Os objetivos a gente pode medir. Cada ano a gente pode saber como é que nós crescemos ou não. O fazendeiro, no final do ano, ele confere o gado dele. Ele sabe se aumentou ou se diminuiu. O pastor confere a ovelha para saber se aumentou ou não diminuiu. Nossa paróquia também. Nós estamos crescendo. Isso é feito no conselho. Desde que todos nós assumamos essa responsabilidade de, no conselho, pensar no todo da paróquia e não apenas na minha equipe ou na minha pastoral. O conselho não se reúne apenas para preparar a festa do padroeiro. É muito pouco. É muito pouco isso. E ainda assim, merece uma avaliação, para ver até que ponto nós estamos crescendo.
crescendo na fé. Então, o conselho pastoral é fundamental dentro dessa sinodalidade, dentro desse caminhar juntos, dentro de nós nos sentirmos irmãos. E é necessário que no conselho a gente forme uma comunidade. Não é apenas uma reunião, é encontro de irmãos, onde se planeja as atividades, onde se corrige as atividades, onde se mantém as esperanças. Aliás, todas as pastorais, todos os organismos deveriam viver como comunidade, aprender a ser comunidade, onde nós aprendemos a lição do amor, mas na prática, no dia a dia, no cuidado, no zelo, na atenção, na busca, no sentir falta e no estar presente. E assim também o conselho administrativo. Nós temos uma mania de pensar que o conselho administrativo é apenas para cuidar das obras, de trabalhar com cimento e tijolo. É importante isso, sem dúvida, mas o maior cimento e tijolo é a pessoa humana. E o conselho administrativo também tem que pensar em como melhorar a formação das lideranças, formação dos catequistas, formação dos ministros, e assim por diante, de todos aqueles que exercem a função na comunidade. Isso é a função do conselho de administração. Por isso é importante que eles façam parte também do conselho paroquial, pastoral, para não pensar que o administrativo é só consertar, ou remendar, ou construir coisas novas. É também isso. Mas mais importante do que o físico é a pessoa humana. E isso é uma realidade que muitas vezes nós não vemos. Quanto a paróquia gastou para realizar um tríduo vocacional? A gente não vê isso. Agora, pintou a igreja? Todo mundo vê. Todo mundo vê. Mas é importante esse conselho. Então, Padre Olívio, cuide, esmere, para que esses conselhos funcionem de verdade. Vocês também contribuam, participem, né? E não esperem que, não aceitaram minha opinião, então eu vou sair. Não, não é assim. Pensar juntos, caminhar juntos, é decidir juntos também. E às vezes nós podemos ver coisas que vocês não veem. Na introdução da renovação do rito, foi lido no comentário, o bispo, na verdade, é ele o pastor de todas as paróquias. Nós somos hoje, aqui na arquidiocese, 57 paróquias. Mas nós temos um déficit muito grande. Nós deveríamos ser, no mínimo, 100 paróquias. No mínimo. Para atender 1.700.000 pessoas. Então nós estamos num déficit grave. Nosso balanço todo ano está fechando com um saldo negativo. Isso é ausência de vocação. Nós não temos padres. Os padres têm que vir das famílias. As famílias têm que motivar. Para vocês pedirem padre para mim, vocês têm que primeiro me dar padres. Eu não tenho uma fábrica de fazer padre, né? Vocês têm que me dar, para que eu possa pensar no todo da diocese. Hoje de manhã eu estou vindo lá de Santo Amaro, são 250 quilômetros de lá para cá, e dia 7 vamos criar
área pastoral da Primeira Cruz, que é um outro município ligado a Santo Amaro. Pobrezinho do padre lá, com mais de 80 comunidades. Só chega nas comunidades de carro traçado e olhe, se não quebrar o carro. Eu mesmo já andei numa Toyota lá, 2h30, e uma senhora me disse: olha, agora o senhor está andando na areia, porque é verão, mas se o senhor vier aqui no inverno, o senhor vai andar em cima da água, né? Em cima da água. Então, essa é a nossa realidade. Então nós precisamos cultivar. E essas contradições a gente tem que tirar de nós mesmos. Eu tenho dito isso algumas vezes. Sejamos muito honestos. Nós, católicos, família católica, nós, se tivermos um filho, e o filho chegar com essa família, pai e mãe, papai, mamãe, eu estou com uma dúvida grande. O que é, meu filho? Eu estou com uma dúvida entre ser padre e ser médico. O que vocês iam dizer para esse filho? Ser médico. Não sejamos incoerentes. Essa é a que a gente vai dizer. E depois nós queremos padres. Então, para ter padre, é preciso não só rezar, mas é preciso cultivar. É preciso fazer aparecer. Então, somos essa quantidade de paróquia, deveríamos ser ao menos 100. Não é o ideal, não. Era o mínimo para melhor servir. É só para dizer que como é importante nós caminharmos juntos, nós cuidarmos bem um dos outros e fazermos aparecer sempre mais vocações leigas para os diversos ministérios e vocação sacerdotal para o ministério sacerdotal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.